podcast Politizando é um projeto político desenvolvido para a disciplina de jornalismo político, ministrado pela professora Lucileia Aparecida Colombo, da Universidade Federal de Alagoas. Olá, ouvinte! Eu sou Vanessa França. Eu sou Valdizzy Alves. E está começando o primeiro episódio do Politizando. Neste episódio, iremos falar sobre o mito da imparcialidade midiática e as campanhas presidenciais de 2018. E hoje vamos conversar com o professor Dr. Antônio Freitas, formado em jornalismo pela PUC Campinas. Atualmente leciona nos cursos de comunicação social da UFAL e tem como uma de suas linhas de pesquisa o discurso da mídia. Este podcast foi gravado obedecendo às regras de distanciamento social e pode conter diferenças na qualidade de reprodução de áudio. A gente sabe que em 2018 o resultado das eleições foi algo surpreendente até. Surpreendente não, porque a gente viu no deputado, quem era deputado, no caso o atual presidente, que ele trazia o discurso dele referenciando alguns retrocessos, né? Que depois de 2018 a gente viu se concretizar, mas que para os eleitores dele não é visto dessa forma. Aqueles que realmente são fiéis a eles, né? Porque o quadro eleitoral daquele ano foi de total polarização política, né? Entre PT e Bolsonaro. Quem votou nele com o discurso de que não votaria no PT, algumas pessoas eu vi se arrepender, mas outras não. Como é que o senhor poderia explicar esse fenômeno Bolsonaro? Porque ele já vinha de mais de 20 anos na política, com as mesmas características. A única diferença é que ele fez uma campanha via internet, então ele pôde falar o que ele pensava sem escrúpulos, sem papas na língua. Então, como é que o senhor poderia explicar esse fenômeno Jair Bolsonaro? Então, iniciando a nossa conversa sobre comunicação, mídia, poder e política, né, que é o tema que vocês estão tratando, eu analisando rapidamente, né, esse fenômeno, eu detecto o seguinte, que Bolsonaro, durante a eleição de 2018, ele se aproveitou de algo que até então era relativamente novo para toda a sociedade, né? O que era novo? Era o poder, o grande poder da mídia alternativa no sentido da mídia até então conhecida, tradicional. Qual é a mídia alternativa que fez, na realidade, no final de 2018, se eu não me engano, ele já estava com cerca de 20 milhões de pessoas, né, fidelizadas ao marketing político dele nas redes sociais. Foi um fenômeno que, a meu ver, passou batido, né? Quase ninguém sabia que essa pessoa possuía praticamente São Paulo, né? Seria 2 vezes a população de São Paulo, que tem mais ou menos 10 milhões de habitantes, um pouco mais, já de seguidores fiéis nessa mídia que, podemos dizer assim, estava em segundo plano, porque a preocupação maior era que ele não chegasse ao segundo turno e mal sairia do primeiro turno, porque o partido dele, a coligação dele, não teria praticamente nada, teria 1 minuto e meio de tempo eleitoral, mas ele não estava preocupado com esse 1 minuto, ele tinha 24 horas por dia a internet livre, coordenada pelo filho Carluxo, né? o Carlos Bolsonaro, não é isso? Ele foi o grande mentor, de acordo com Bolsonaro, montar esse trabalho de marketing, de política digital. Esse marketing digital dele, para dizer a verdade, ele surpreendeu até, eu fiquei surpreendeu a mim, né? Nós, enquanto estudantes, estudiosos, pesquisadores da comunicação e do jornalismo, eu pouco sabia conhecia a história dele, sabia que ele era aliado do que piorar no Rio de Janeiro, mas desconhecia que ele tinha esse poder de mídia digital, com quase 20 milhões de fidelizações, né, entre Twitter, Facebook, WhatsApp e demais aplicativos. Ele já vinha desde 2015,
2015, se eu não me engano, depois eu fui ler alguma coisa, o Carluxo, né, conhecido o filho dele, o vereador, que é o mentor, né, o Carlos Bolsonaro, desde 2015 ele já vinha sendo esse coordenador de comunicação e marketing do pai. E tudo foi programado, já estava tendo um grande fluxo de seguidores. Ele usava a grande mídia para fidelizar ainda mais o nome dele, né? O nome dele no mercado político. Mas no na mídia digital, ele já estava disparado. E nós, analistas midiáticos e analistas políticos, não demos a atenção devida para esse grande fenômeno, né, que é a mídia digital, né, que é o WhatsApp, o Twitter, que eles já vinha trabalhando isso. E depois ele aprofundou ainda mais, né, com as conexões via Estados Unidos, com Steve Bannon e com a assessoria do grupo do Trump. Mas antes disso, ele já vinha tendo os vários canais dele, de áudio, de vídeo, de aplicativos, de mídias sociais. Já havia fidelizado 20% do público eleitoral da extrema-direita. Foi um fenômeno midiático também, fruto de um trabalho subterrâneo que eu quero dizer, não é escondido, né? Porque os analistas políticos e midiáticos não observaram o uso da mídia digital que terminou no fenômeno Bolsonaro. Ele, na realidade, ele nem precisava do tempo eleitoral obrigatório de rádio e TV, que até hoje ele não está nem aí para as redes tradicionais de rádio e TV. Ele tem o canal dele, todas as quintas-feiras, não é isso? À noite. Ele fala para o público dele, ele é o editor, redator, repórter, entrevistador, ele mesmo se pauta, ele domina a pauta, ele fala o que ele quer, e só fala o que ele quer, ele não recebe crítica, ele não é indagado por ninguém, só ele que fala, e quando alguém fala, é convidado dele, ele orienta a fala, ele é o entrevistador, é o repórter, é o editor-chefe, ele faz o que quer, né? Então ele usa a mídia digital muito bem, né? Um trabalho de comunicação e marketing político que começou lá em 2015. E o fenômeno foi mais, a meu ver, né, midiático, porque nenhum político, nenhum grupo, nem a esquerda, que deveria, ou centro-esquerda, se é que temos esquerda no país, né, trabalhou tão bem a comunicação digital como a família Bolsonaro. Essa é uma lição que fica. A forma como a mídia acompanhou a campanha de 2018 favoreceu ele de alguma forma nessa ascensão dele, porque até então outros candidatos já tinham usado também as redes sociais, né? Não tiveram esse sucesso, né, que ele teve, assim, esse êxito. Eu acredito que também os outros grupos, né, os outros meios de comunicação, os grandes meios, né, os meios tradicionais, alavancado também, em parte, porque em razão desse conflito muito grande, né, de duas visões postas, mas a espetacularização da Lava Jato, e com o objetivo de esvaziar uma proposta de um governo um pouco mais à esquerda, né? Ou seja, uma demonização, uma radicalização contra a candidatura do PT, né? Contra a candidatura de Lula, que dá para fazer uma leitura rápida, fazer uma análise crítica da mídia. Em 2018, dava para perceber que os veículos de comunicação eram contra a candidatura do PT, tá? E Bolsonaro também, sabendo disso, ele entrou, e onde ele chegava, né? Ele vinha para destruir literalmente os valores, as propostas, né? Do grupo do PT.
E os grandes meios amplificavam também esta negatividade contra o candidato petista, né? E ao ampliar cada vez mais, né, repercutir os processos da Operação Lava Jato, que nós depois ficamos sabendo via The Intercept, né, que também foi um processo viciado, um processo montado para levar apoio a uma determinada candidatura, a um determinado grupo, né? No caso ao PSDB, mas o candidato do PSDB não teve pernas, quem se beneficiou foi o candidato Bolsonaro. E ele aproveitou, né, essa publicidade gratuita, né, que os grandes veículos davam, em razão desse olhar ideológico anti-PT, e ele entrou nesse vácuo, a princípio, como alguém que caiu de outro planeta, né? Ele era visto nos programas quando ele ia, programas de auditório, programas talk show, programas de entrevista, né? Como uma pessoa folclórica, né? Como alguém que gerava riso e, ao mesmo tempo, medo, ódio e galhofa, pelas loucuras que ele dizia, né? Mas os grandes meios foram, aos poucos, trabalhou radicalmente contra uma candidatura, isso foi real, né? Contra uma candidatura posta. E foi, aos poucos, abrindo o espaço para que o anti-Lula, ou seja, o anticristo, né, ganhasse esse espaço. E hoje nós vemos, né, que o anticristo, quem era anticristo, hoje é uma pessoa extremamente desqualificada, né? E a grande mídia tem uma parcela de culpa, sim, porque repercutiu, estimulou, como se diz no senso comum, né? Deu asa para cobras, né? Deu asa para cobra, abria espaço para o discurso de ódio, para o discurso pró-ditadura, pró-tortura, achando o quê? Tem que se destruir tudo que o PT construiu. E a partir de agora, esse camarada que está aí, dizendo essas toneladas de bobagens, tem condições de derrotar. O candidato da grande mídia era o PSDB, mas como o PSDB começou a ir muito devagar e não batia forte como a extrema-direita, que eu julgo neofascista e neonazista, né? E Bolsonaro representa isso, a grande mídia foi ampliando e dando espaço para Bolsonaro crescer perante a opinião pública mais ampla, fora da internet, porque dentro da internet ele já possuía 20% do eleitorado, e a grande mídia acoplou depois o discurso e o apoio e a pauta política pró qualquer um que fosse anti-PT. E esse que surgiu, que já tinha um grande apoio, que nós ainda não sabíamos, né? Nós, analistas políticos e jornalísticos e midiáticos, ele já tinha 20% da população, tá? E os grandes meios defendendo seus grandes interesses, né? Neoliberais, da burguesia, do capital internacional, querendo esmagar o PT, querendo esmagar uma proposta um pouco mais progressistas, foi dando linha, dando corda e, no fim, se uniu a quem poderia derrotar o PT, que foi Bolsonaro. E hoje a mídia parece que está, a mesma mídia que colocou ele lá, né, parece-me agora que está um pouco arrependida. O que eu tenho a impressão é que, mesmo que de forma indireta, mesmo sem apoiar o Bolsonaro, porque a gente pode falar assim, um exemplo, a Globo, ela não apoiou diretamente o Bolsonaro, mas ela ajudou, a gente pode chegar a essa conclusão que ela ajudou, de certa forma, a eleger o Bolsonaro. Sim, porque ele defende os valores, né, que o capital mais preza, né, que é o lucro acima de qualquer coisa, né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, deixar os trabalhadores, né, as trabalhadoras, enfim, a mão de obra cada vez mais barata, sem direito nenhum, né? Então, a reforma da Previdência trabalhista significou isso, né? Reduzir os impostos, né?
é uma pauta que interessa. E não ajudou só indiretamente, não. Eu acho que ela ajudou diretamente, Valdir. A partir do momento em que espetacularizou a cobertura da Lava Jato, mostrando que o PT era o partido mais corrupto que havia, que Lula era isso, que o PT não prestava, e matérias de fundo, né, da TV, na Globo, acontecia, ela tinha uma editoria praticamente somente sobre a Lava Jato no Sistema Globo, 24 horas falando da Lava Jato para envolver o PT. E isso fez o quê? Que a candidatura de Haddad, né, primeiro de Lula, que foi retirado do jogo político pela Lava Jato, é o que os grandes grupos queriam, os grandes grupos econômicos, políticos, midiáticos, né, queriam tirar Lula, porque ele, à época, tinha quase 60% de intenção. E ele ganharia, juntamente com militares, né, com a extrema-direita, não queria, hipótese alguma, o PT no poder. E a Lava Jato foi o grande trunfo para arrebentar a candidatura Lula e vincular tudo que não prestava. E a Globo foi o grande farol, né, da Lava Jato. Só que esqueceu de dizer o seguinte, que o partido que mais se envolveu na Lava Jato, isso a mídia esquecia de dar, no caso da Petrobras, Petrolão, Mensalão, é o PP, também do Centrão, e que participou do governo do PT, e é o mesmo PP que hoje está no governo Bolsonaro, que é o grande partido do Centrão, o partido que mais levou verbas, né, e desviou no governo do PT foi o PP. E hoje o grupo bolsonarista acha lindo e maravilhoso o PP comandar o governo. Então, a união empresarial, midiática, militar e da extrema-direita e do agronegócio foi para tirar o PT, para acabar com a corrupção. Então, os grandes meios botaram esse carimbo. PT tem que cair fora porque é corrupto, né? E Bolsonaro é o salvador da pátria. Mas quem estava minimamente atualizado, que é 0,5% da população, né? Que está a par do que acontece no meio político, principalmente no Rio de Janeiro, já sabia que Bolsonaro não é nada disso. Ele defendia e defende radicalmente a milícia, ele tem vínculos com os piores grupos, né, políticos do país e do Rio de Janeiro, sempre desviou dinheiro, né, desde que ele entrou na política há mais de 30 anos e se apresentava como novo. Ninguém que está há 30 anos na política é novo na política, né? E os grandes meios esconderam esse lado, junto com um grupo religioso aí, com donos de igreja, com empresários da religião, né? São empresários da religião. E militares saudosos da ditadura militar, né, para assumirem o comando, se uniram, mas os grandes meios não falharam, esconderam, silenciaram. Se silenciaram e se esconderam, apoiaram. Enquanto isso, arrebentavam o outro grupo político, que a grande mídia não queria. O senhor acha que, porque assim, a gente sabe que o Bolsonaro ele fez uma campanha baseada na internet. Então, como o senhor falou, ele não estava preocupado se teria espaço para ele ou não na grade da TV e da rádio, né? E aí a gente pode ver que, mesmo ele se afastando, ainda assim tiveram emissoras que apoiaram ele. Tanto que eu estava revendo matérias, tanto do Globo quanto da Record, e a gente nota a diferença entre elas, isso de 2018, e a gente nota os viés que ambas seguiam. Então, enquanto a Globo mostrava como era feita a campanha de Bolsonaro com todas aquelas falas inescrupulosas, a Record mostrava o passado, a família, o bom homem. E assim, a gente vê um discurso da mídia que realmente, na verdade, esconde algumas coisas. Era isso que eu queria comentar. Como é que a mídia age através daquele ideal de imparcialidade da mídia? Porque eu vejo que a grande massa das pessoas
acreditam que a mídia deveria ser imparcial, certo? E a gente claramente nota que na prática não é dessa forma. Cada empresa, como o senhor falou, elas servem ao capital, então cada empresa vai ter a sua linha editorial e a DP vai defender certo político ou não, vai colaborar com um lado ou não. E aí, como é que o senhor vê essa imparcialidade da mídia? Vanessa, para fazer então essa análise crítica, né? Primeiro que a mídia não é neutra, né? Não existe neutralidade em praticamente nada, né? Em nenhum discurso, tudo que é realizado pelo homem, né? Ou pelos homens em comunidade, tem uma intenção, né? Tem um desejo, tem uma vontade, qualquer ato, né? Qualquer ato realizado em comunidade, principalmente quando se trabalha com o jogo do poder, né? A comunicação, a mídia é tida como o quarto poder, né? E qual é a linha editorial de cada veículo? Todo veículo tem uma linha editorial, os valores e os pontos de vista e as crenças e os interesses que ela defende. O que há por trás dos conglomerados midiáticos? Há interesses, né? Não há neutralidade nenhuma. Por quê? Porque ele deve ter prometido verbas, né, publicitárias, como ele realmente libera verbas para outros veículos que não têm a audiência, nem a penetração igual a da Globo. Se a Globo tem a maior audiência no país, legalmente, na hora de dividir a verba publicitária do governo, por lei, a maior verba é para a emissora que tem a maior audiência. Mas ele inverteu tudo e a Procuradoria-Geral da República deixa para lá. As outras emissoras que você colocou, Globo, SBT, Record, Band, tem audiência bem menor e recebem dinheiro, né? Mais dinheiro do que a Globo, senão já está errado. Mas é uma afinidade ideológica, política e de poder. Ele usa esses canais midiáticos, né, para dividir o poder com esses grupos. Não há neutralidade. O grupo Record tem interesses econômicos, políticos, religiosos e empresariais. E o grupo é o mesmo, defende os mesmos interesses do presidente, né? Não há neutralidade. Quem está por trás desses grandes grupos? Empresários. Qual é o interesse desses empresários? Dos donos, são 5, 6 grandes redes, né? O que eles querem? No fundo, poder político, econômico, ideológico, e eles têm, estando ao lado de quem está em cima. Tá certo? Quem está por cima hoje? Hoje é um determinado governo, futuramente poderá ser outro. Aí vão tentar também encostar nesse futuro outro. Percebendo como funciona o jogo do poder econômico, do poder midiático, do poder ideológico. Nunca vão contra a corrente. Como o senhor acha que será a próxima campanha eleitoral? Acha que vai ter alguma mudança? Como a mídia a grande mídia, né, vai se comportar em relação ao presidente? Ou se vão ser sensações negativas ou positivas acerca disso? Ou vai ser o caos total, né? Assim, porque o que a gente vê hoje é chegar a dar medo, né? A imposição que a gente vê, que a volta de um novo AI-5, a volta de outra ditadura, e realmente dá medo. Como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento? Não é que vai ser a próxima eleição, já está sendo, né? Ele já está em campanha desde o primeiro dia que ele assumiu, né? Desde o primeiro dia que ele assumiu, ele está em campanha de reeleição. E é o que ele mais dizia durante a campanha, que ele jamais iria ser candidato à reeleição. Ele era contra a reeleição, iria acabar com tudo isso que está aí, iria explodir esse sistema, ia implantar a nova política, só ia colocar ministros técnicos e competentes. Ele era o novo, ia mostrar como se fazia política, e já entrou e continua até hoje, e a campanha está ampliada, ele não governa. Hoje a pauta dele, hoje sexta-feira, né,
dia 3 de setembro, ele vai em 3 eventos hoje. O trabalho dele é só reeleição. E hoje, estava vendo, a agenda dele prevê 3 horas e 40 minutos de trabalho, entre aspas. Ele vai em 3 eventos em estados diferentes fazer campanha eleitoral. Não pode. Cadê o TSE? Ele trabalha 3 horas por dia, hoje 3 horas e 40. E o trabalho vai ser campanha eleitoral. O que a gente vê? A gente vê um acirramento, né? Na internet, que é a mídia que ele deita e rola, onde ele tem o quê? Um número de seguidores, aproximadamente, se vocês compararem, igual a Anitta, né? Igual a Juliette, igual o menino lá, o Felipe Neto, né? Ele tem um público fiel igual, em torno de 25 a 28 milhões que votam nele, pode dizer o que for dele. Então, ele tem a internet como seu grande canal, sua grande exposição. E a grande mídia, ou seja, a mídia fora da internet, né? A grande mídia já está começando a se afastar dele, porque os interesses do grande capital estão refletidos na grande mídia. As grandes empresas, né? Os bancos, que é o mercado que elege a direita e a extrema-direita, é o mercado que mantém. O que é o mercado? Os grandes bancos, as grandes empresas já estão se afastando dele e os meios de comunicação vão automaticamente seguir o mercado, porque é o mercado que é o grande anunciante também, né? Mas a tendência dele é ele radicalizar cada vez mais, né? Ele está perdendo terreno. Esta semana saiu a nota da Federação Brasileira de Bancos se afastando dele, ou seja, a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, se afasta dele, uma parte do agronegócio se afastou dele, ele está ficando cada vez mais só. Lembra o Fernando Collor, né? Daqui a pouco ele vai dizer: minha gente, não me deixe só. E quanto mais ele vai ficando só, mais ele entra em piração, né? Então será uma campanha pesada, né? Dura, na internet, principalmente. Tanto é que ele vetou a punição para fake news anteontem, né? Então, o Brasil está na contramão de tudo. É permitido notícias falsas, é permitido fazer denúncias vazias, né? Se fosse a esquerda que estivesse fazendo isso, vamos lá, se fosse o governo Lula que estivesse fazendo isso, eu devolvo para o público ouvinte, né? Se fosse Lula que estivesse ameaçando dar golpe, se fosse Lula que estivesse ameaçando fechar o STF, se fosse Lula que estivesse com os 4 filhos investigados, se fosse Lula que estivesse ameaçando fechar o Congresso, se fosse Lula ameaçando fechar o país e implantar uma ditadura, o que a sociedade, o que a extrema-direita iria fazer? É uma grande pergunta que vocês podem deixar no ar, né? Atualmente, a mídia, ela não está atuando de forma parcial. Ela está tentando derrubar alguém que ela ajudou de uma forma indiretamente, pode dizer assim, a chegar onde ela está hoje. Eu vejo assim também. Ele foi cria também dessa mídia, né? Porque essa mídia, ela defende os valores que ele defende, da direita, da extrema direita, do capital, contra o trabalhador, contra os direitos do trabalhador, contra os direitos do servidor público. A grande mídia tem uma grande culpa também, claro, porque ele espalhou junto ao imaginário, trabalhou ideologicamente contra outros candidatos, né? Não denunciou efetivamente quem era essa pessoa, que é uma personalidade extremamente doentia e desqualificada, né? A grande mídia sempre soube, como as Forças Armadas também sempre souberam. Não pode dizer que são ingênuas. Então, nesse caso, ela falhou na principal função da comunicação, que é de informar as pessoas e de ser imparcial, né? Levar ali... Ela escondeu por interesses mercadológicos, é claro, e ideológicos, né? Porque se identifica com a ideologia do grupo atual, se identificou, ainda se identifica, só que está fazendo muito mal, né?
Então tem que colocar alguém que faça o jogo do sistema, mas de uma forma mais suave, né? O soft power, né? Os norte-americanos chamam, né? Dá cacetada, mas de forma bem macia, para que a pessoa não sinta muita dor, né? Bom, então, eu vejo assim, né? Enquanto serviu, foi apoiado. Agora não está mais servindo, porque o país está perdendo imagem, perdendo dinheiro, as grandes empresas começam a deixar de vender, né? A imagem do país piora, as exportações começam a afundar, com ameaça de ditadura, de implantar, de queimada na Amazônia, e como ele apoia o garimpo, apoia o garimpo criminoso, o ilegal, apoia o latifúndio, né? A tomada da serra, apoia a morte dos índios. Isso vai contra o comércio internacional também. Bom, pessoal, a conversa estava incrível, mas precisamos encerrar. Muito obrigado, Antônio Freitas. Lembrando que o Politizando é um podcast semanal e está disponível no canal do YouTube Politizando. E vamos aos créditos. Na produção, eu, Vanessa França e Valdizzy Alves. Roteiro e apresentação, eu, Valdizzy Alves e Vanessa França. Na edição de áudio, Valdizzy Alves. Até o próximo episódio.